Boa tarde, o meu nome é Graça Almeida, sou professora nesta escola, professora de História. Ora, primeira questão, espero que não seja muito difícil, tenho que pôr os óculos. Como é que surgiu o seu interesse pela História e mais tarde pelo ensino? Ora, o meu interesse pela História acho que começou no liceu, na escola secundária, porque eu gostava muito da disciplina de História, era a minha disciplina favorita e também tive a sorte de gostar muito dos meus professores. E por isso acho que foram eles que me influenciaram também nesta decisão. Em relação ao ensino, o ensino se calhar foi mais cedo, porque eu gostava muito de brincar aos professores não necessariamente professores de História, mas gostava de brincar a dar aulas. E se calhar foi desde aí que começou o meu gosto pelo ensino. Mais tarde entrei na Faculdade de História, fiz a profissionalização, concorri para o ensino, fiquei, gostei e continuo no ensino. Ora, a segunda questão, parece que estou assim um bocadinho nervosa, não estou habituada aqui a estas andanças. Segunda questão. Qual é o grande papel que a História desempenha no contexto atual da nossa sociedade? Ora, qual é o grande papel da História? Eu não sei se a História tem um grande papel. Eu diria que se calhar tem vários papéis a desempenhar na sociedade. Um deles, se calhar é o mais comum, é que reforça os sentimentos de identidade, de pertença, de pátria, de referência, dá-nos referências como um povo e portanto, dá-nos o sentimento de lar, não é? Sentimentos estes que ainda hoje são reforçados e lembrados nos momentos, nos feriados, nos dias feriados, e que se comemoram, portanto, e que se comemoram os feitos históricos. E, aliás, que são celebrações que nós hoje vivemos em dia e que comemoramos, mas que, na verdade, foram conquistadas no passado. E, portanto, esse tem um impacto também em nós como povo, como sentido de pertença. Por outro lado, eu acho que a História também contribui para a economia do nosso país. E contribui porque, através do turismo cultural, que é o turismo, é uma das principais atividades do nosso país atualmente, e a História tem o seu contributo. Portanto, economicamente, direto ou indiretamente, contribui assim também para a sociedade. E depois a História, enquanto disciplina, acho que contribui, enquanto disciplina curricular, não é? Contribui para a formação integral dos jovens. Portanto, a formação integral enquanto jovem cidadão, futuro cidadão, e enquanto pessoa com letra maiúscula. Enquanto cidadão, portanto, um cidadão que nós procuramos que seja no futuro o cidadão proativo, interventivo, o cidadão capaz, portanto, de sustentar uma sociedade que queremos ter, ou seja, a sociedade dos valores e dos princípios da democracia, da liberdade e da responsabilidade. E é esse cidadão que nós queremos formar também em História, contribui para esse tipo de cidadão. A título de exemplo, sei lá, lembro-me agora que eu estou sempre a dar estes exemplos também e falamos em contexto de sala de aula. O aluno que é um bom cidadão e que conhece a História é o aluno que sabe que não pode abdicar do seu direito de voto, do seu direito, do seu dever de voto. É o aluno que sabe que tem que participar, tem que ser interventivo na sociedade, participando em movimentos cívicos, em prol de causas justas e em prol do bem comum. E, portanto, é o indivíduo que tem que lutar por estes princípios, que são os princípios que sustentam a sociedade que queremos ter e que queremos continuar, que queremos ter no presente e queremos continuar a ter no futuro. Depois também eu diria que a História também contribui para uma visão holística do mundo. O jovem tem uma visão do todo, da sua globalidade. Conhece e compreende os fenómenos na sua globalidade, mas também conhece os fenómenos em contexto, localizando no tempo, no espaço e no contexto em que eles acontecem. Portanto, tem também uma visão do todo, mas também do particular. Não é? E eu penso que, pronto, mais uma chega, eu acho que
o aluno que conhece, ou o cidadão que conhece a história, sabe que posições do género de não quer saber, de inatividade, de inação, que nada lhe diz respeito, são atitudes, e que não conhece os erros da história, são atitudes, desculpem, que podem fragilizar a nossa sociedade, a tal sociedade de valores e de princípios democráticos, de respeito pelo outro, na sua diferença e da responsabilidade. E eu penso por isso que a história, atendendo àquilo que eu acabei de expor, tem que desempenhar vários papéis na sociedade. Ora, a terceira questão tem a ver que quais são as atividades a que normalmente os alunos mais aderem nas aulas de História? Ora, eu aqui, as atividades que eles aderem mais, eu vou ter em conta o feedback que eu tenho dos alunos. Geralmente, no final de cada período, eu peço para fazerem um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do período, quais foram as atividades que eles mais gostaram, sugestões a dar, pontos fortes, pontos fracos, e as atividades que eles dizem que gostam e que eu confirmo são geralmente atividades, por exemplo, nós fazemos muitas vezes, quer intencionalmente da minha parte, ou às vezes espontaneamente, momentos de reflexão sobre um tema. Esse tema é um tema da atualidade que suscita curiosidade aos alunos e por isso nós falamos sobre ele, e esse tema, por norma, nós canalizamos, eu tento sempre canalizar para um paralelismo entre o presente e o passado. Porque é que aconteceu atualmente? Porque já aconteceu no passado? Quais os motivos que levaram a que esse acontecimento acontecesse no passado e porque é que acontece e está a acontecer no presente? Tentamos sempre um suporte explicativo para as coisas, porque é isso que muitas vezes os alunos procuram, é o porquê. Porquê é que acontece? E então é nessa base, tentar um suporte explicativo. Outra atividade que eles gostam muito de desenvolver são os debates orientados. Debates orientados porque geralmente temos um tema que pode ser um tema fraturante ou não, pode ser dos conteúdos programáticos, e esse tema eu coloco, portanto faço 2 fações ou 3, em que cada uma das fações tem que, com base nos pontos ou nos tópicos de orientação facultados por mim, vão procurar fazer pesquisas, selecionar informação, organizar informação para que no momento do debate, eles, numa espécie de prós e contras, não é? Eles consigam estar sustentados com a informação e para que possam dar os seus argumentos, mas de forma sustentada, portanto fundamentada. Portanto, obriga a uma seleção de informação, a uma pesquisa e também obriga a saber comunicar de forma sustentada. Essa também é uma das atividades que eles gostam muito. Outra atividade é, portanto, a realização de dramatizações, em que eles encarnam também, muitas vezes, a pele, portanto, da personagem. Por exemplo, eu estou-me a recordar, a nível do 10º ano, costumo fazer quase sempre dramatizações do teatro grego, dramatizações de tragédias, comédias, eles adoram fazer isso, às vezes até trazem mesmo trajes, é muito divertido. Faço muitas vezes entrevistas também de personalidades da história, selecionadas por eles, e então simulamos muitas vezes o entrevistador, a pessoa que está a responder, ou então uma biografia, uma autobiografia que eles apresentam à aula. Portanto, são aulas mais dinâmicas, não é? E eles gostam muito mais. Gostam também muito de visualizar e analisar vídeos pedagógicos, ou a maior parte das vezes excertos dos vídeos, porque o vídeo leva muito tempo. Gostam também de fazer as entrevistas, como eu já referi. Temos uma atividade que eles gostam muito, que nós denominamos partilha de saberes, em que os alunos mais velhos se deslocam às aulas dos alunos mais novos e falam de um tema que até é comum aos 2 níveis, quer de secundário, quer do básico. É claro que esta é uma atividade do tipo de articulação vertical e que é também preparada comigo e com o professor do 3º ciclo. Claro, depois gostam das visitas de estudo, mas isso já é uma atividade que não acontece em contexto de sala de aula.
mas eu penso que eles gostam de várias outras que agora de momento não me ocorrem também. Quarta pergunta. Quantas são? 6. Então, vou na quarta, vamos ver a quarta. Acha que a sociedade atual está a responder eficazmente às necessidades da nossa sociedade? Ora, esta pergunta está a responder eficazmente às necessidades da nossa sociedade. Atendendo a que hoje em dia nós ouvimos muito, parece que expressões da ordem do dia, que ouvimos diariamente. A escola tem que mudar, a escola tem de inovar, a escola não corresponde à sociedade, à tecnologia que temos hoje, a escola tem de se reinventar, que são expressões que eu ultimamente, por acaso, tenho ouvido bastante, dá a ideia e transmite a ideia de que, de facto, a escola está em crise e que, por isso, não está a responder às necessidades da sociedade. Todavia, eu lembro-me, e acho que é uma coisa ainda muito próxima da memória coletiva, a questão da pandemia. Quando aconteceu a pandemia, em que tivemos largos períodos de confinamento, inclusivamente da escola, vimos o quanto a necessidade da escola face à sociedade e o quanto a sociedade necessita da escola. E a escola aqui foi vista como quê? O local de aprendizagens, que nesse momento não tínhamos. O local de acolhimento, essencial para muitos jovens que se calhar até estariam desprotegidos não estando na escola, a todos os níveis. A escola, que quanto a mim é a instituição de sociabilização por excelência. E, portanto, aqui a escola, não vendo a escola, não existindo a escola fechou e foi um drama para a sociedade. Portanto, eu acho que a escola, de certa forma, está, contrariamente ao que se diz, ou àquilo que se quer transparecer, por estas expressões todas que eu também acabei de referir, acho que a escola vai respondendo às necessidades da sociedade. Pode não corresponder às necessidades da sociedade tecnológica, mas responde às outras necessidades. E eu acrescentaria uma outra, que é a formação dos jovens, bons cidadãos e pessoas com letra maiúscula. Agora vou para a quinta questão. Quinta questão, já está quase. Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe? O livro que trouxe, esta eu sabia, esta que eu trouxe o livro. Este é um livro muito simples, com uma leitura muito fácil e que se lê assim rapidamente, mas porque também nos cria entusiasmo na leitura. E então é um livro muito, muito real, que é a história de um menino que vive na cidade de Cabul, ou que viveu e vivenciou o período antes da tomada do poder pelos talibã e após a tomada do poder pelos talibã, e com eles a implantação de uma teocracia. E então a mensagem o conteúdo da mensagem deste livro, pelo menos que eu retirei, é que valores inalienáveis, como é o caso da vida, do direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à justiça, o direito até à felicidade, são direitos que de um momento para o outro podem-se perder. E podem-se perder, e, portanto, porque nada é eterno, e mesmo aquilo que nós achamos que temos conquistados, ou que temos conquistado, que outros até já conquistaram também por nós só temos é que forçar-nos por mantê-los, porque também os podemos perder. E, portanto, é uma mensagem que nada é imutável, e nós temos que carregar, temos que alimentar todos aqueles valores, todos aqueles princípios que queremos manter. E, portanto, é essa a mensagem que o livro me transmite. E, por fim, ora, então, espero que não seja muito difícil. Qual é a sua palavra favorita e porquê? Ora, a minha palavra favorita, eu acho que é a palavra harmonia, porque soa-me ao ouvido de uma forma melodiosa, é uma melodia, e depois contém no seu significado muitos outros conceitos que para mim são muito importantes. O conceito, por exemplo, de equilíbrio, harmonia, lá está, estar bem com o outro, connosco próprios, estar em paz, estar com saúde,
a estar sem constrangimentos. E, portanto, eu acho que é a palavra que eu escolhi. Poderia escolher muitas outras, mas escolhi esta. Muito obrigada e o resto de uma boa semana. Obrigada.